Bom dia, boa tarde, boa noite. Ele já foi personagem de filme. O medo do goleiro diante do pênalti. Primeiro longa do alemão Wim Wenders, lembra? 72. Também já foi anti-herói de peça de teatro. O Chapetuba Futebol Clube de Oduvaldo Viana Filho, Vianinha. E também já inspirou música. Sabe de quem? Sabe de quem? Claro que tinha que ser do Jorge Ben, disco 23, aquela que manda o seguinte alerta. A música se chama Goleiro. Eu vou lhe avisar, goleiro não pode falhar, não pode ficar com fome na hora de jogar. Senão é um frango aqui, um frango acolá. Aí não, né? Pois é, o goleiro. Este nosso personagem controverso, arquetípico, diferente e solitário no mundo do futebol é o tema do Chinelinho 154. Vamos falar de goleiros icônicos do futebol brasileiro e mundial, dos novos parâmetros da posição, relembrar paredões e frangueiros e analisar a evolução das goleiras no futebol feminino. Então chama a vinheta que está começando mais um Chinelinho Cast. Chinelinho Cast. Desgraçado é o goleiro, até onde ele pisa não nasce grama. A frase é de Dom José Cavaca, pseudônimo do radialista José Martins de Araújo Júnior. A frase define a singularidade e empresta um certo ar de maldito ao goleiro, mas, mística à parte, se falta de grama fosse critério hoje, grande parte dos jogadores brasileiros estaria desgraçada. Gramados horrorosos, né? É verdade. Então vamos deixar esse charme exclusivamente com os arqueiros, guarda-metas, goalkeepers, como já foram chamados os goleiros em outras épocas. Porque já faz algum tempo que novos métodos e tecnologia transformaram a posição. Por isso eu começo o debate perguntando a queima-roupa, Alfredo, quem foi o maior goleiro que você já viu jogar em qualquer tempo? Vai que é tua, Alfredel! Caramba. Eu vou defender o tiro, a queima-roupa, sem nenhuma hesitação. O critério é esse, que eu vi jogar, né? Tem grandes goleiros do passado, vamos falar deles. Sepp Maier, goleiro da Alemanha, nas Copas de 74, 78. Foi o grande goleiro que eu vi jogar. Me lembro, a lembrança vívida e marcante para mim foi um amistoso Brasil e Alemanha, aqui em 81. Um golaço do Júnior, lateral esquerdo, Maestro Júnior, que ele não pôde pegar, um chutaço de fora da área, mas eu lembro de ter visto na TV esse jogo, que goleiraço. E já admirava ele antes, assim, das Copas. Para mim era o modelo de goleiro. Confesso que eu ficaria mais com um goleiro brasileiro, assim, tal. Eu ficaria entre dois. Eu colocaria o próprio Leão, não só Aham, pela participação em seleção brasileira, em Copas do Mundo, e tal, né? E depois foi goleiro do Vasco também, né? foi. E aquela fase ali, 78 até 80 ali e tal. E colocaria o Tafarel também, cara, como um dos melhores goleiros Tafarel. que eu vi jogar, assim. Eu colocaria esses Uhum. dois. Depois tem vários, né? Não, Schumacher da Alemanha, milhões de goleiros, assim, excelentes, né, cara, tal. Oliver Kahn, Casillas da Espanha, tem goleiros Exatamente, aí, é. Exatamente. Buffon da Itália, próprio Zoff, em 82, Zoff é um goleiro muito marcante, goleiro da Itália, que Isso, impediu o que nosso ficaram sonho naquela icônicos. cabeçada de Oscar no último minuto do jogo, né? Lembra? Foi lá Exatamente, embaixo. lembro. São goleiros que tiveram destaque, realmente, principalmente o Tafarel, né, numa nova fase em que os goleiros já saíam para jogar fora. O Leão ainda Sem não dúvida. teve essa, É. essa projeção toda internacional, acho que pela época que jogou, mas se fosse hoje, acho que teria. Ele foi um goleiro muito foda, o Leão. Tem uma lista, né, do Globo Esporte, que foi publicada no dia 26 de abril, né? A gente está Uhum. celebrando aí o Dia do Goleiro, porque a gente quer celebrar mesmo o goleiro É, é, algum tempo depois. Mas o Globo Esporte lista aqui, tem a France Futebol, né, fez essa lista e não tem nenhum goleiro brasileiro eu vi nessa. essa lista. Eu achei ridículo. Lev Yashin da Rússia, o goleiro o Aranha Negra, né, Sim, dos anos 50, 60, Banks da Inglaterra, ídolo do nosso amigo Adson Coutinho, que já é esteve aqui. verdade.
sim. Dino Zoff, da Itália, de quem eu já falei, goleiro dos anos 60, 70. Buffon, da Itália, já nos anos 90, 2000. Parou há pouco tempo, parou 2 semanas atrás. É, Neuer da Alemanha. Eu colocaria o Neuer no mesmo nível do Sepp Maier, só que o Neuer, enfim, o Sepp Maier é uma lembrança da minha infância, então sim, eu sim. coloco o Maier. Schmeichel da Dinamarca, Maier da Alemanha, Casillas da Espanha, Van der Sar da Holanda e fechando a lista dos 10 aqui da France Football, Peter Shilton da Inglaterra. Se puseram o Yashin, tinha que ter posto o Barbosa também. Eurocentrismo. Eles sempre fazem isso, né? Sempre é só quem jogou na Europa, ou quem tá na Europa, tal, enfim, É, e se destacou sim. ali e tal. Realmente, e eu acho até que o Tafarel, por ter chegado em 3 finais de Copa do Mundo também, ter É, vencido 2 também, com destaque, defendendo pênaltis sim. decisivos, tal, e fazendo grandes defesas também, deveria estar nessa lista também. Enfim, independentemente desse eurocentrismo, fora os colonialistas, vamos acabar com eles, É isso. né? Vamos acabar com tudo, seja lá o que Quebra tudo, for. porra. Estou começando esse programa num certo niilismo, né? Uma anarquia que eu não sei para onde vai, de onde veio, mas vou voltar aos trilhos. Então vai. Essa evolução da. A gente falou de goleiros que desde. Essa lista pega goleiros desde os anos 50 e Yashin vai até os anos 2000, né? Van der Isso. Sar e outros. E você falou dessa coisa da época do Leão, né? O Leão ainda não era. O Brasil não exportava goleiros, né? Talvez o meu voto para o Maier seja até um pouco um fruto de um certo preconceito, um lugar comum. Não, o Brasil não faz goleiro, o Brasil é de atacante, é de meio-campista, não sei o quê. Mas, enfim, as coisas mudaram. Hoje o Brasil exporta goleiros. Os titulares do Brasil Isso. sempre são da Europa, quase sempre são, né? Sempre são Alisson e, Tá. enfim, os outros. O que você acha o que mudou na posição de goleiro do nosso início acompanhando o futebol até agora? Você tinha goleiros mais baixos na época, apesar de que o goleiro sempre era, assim, tinha uma média de ser o mais alto do grupo, pelo menos, né? É, Já se tinha essa preocupação, mas o próprio Leão, né? Como você falou, não era alto, como 1,82, cara. é mais baixo que eu. Como você tem o Cássio hoje, que é um monstro, porra, grande Goleiro pra do cacete, com, Botafogo, é, Lucas Perry. porra, braço comprido pra caralho, pô, acho que de uma ponta do braço à outra você deve ter, sei lá, 3 metros. Pô, Aliás, ontem, decisivo mais uma vez na Sul-Americana, levando o Corinthians à semifinal, defendendo. O Corinthians, nos últimos anos, é o Cássio, né? Cássio é aquele cara que vai ter estátua no Corinthians, né? com Goleiro. certeza. Acho que a altura é o fundamental, cara. E outra coisa, eu acho que é a evolução que a gente falou na abertura, é a evolução técnica mesmo de treinamento, né? Que isso aí eu acho que chegou aqui de uma forma. Eu acho que não. Essa parte de preparação de goleiro, eu acho que não ficou defasada em relação à Europa, assim. Pelo contrário, né? Acho que o Brasil começou até a produzir melhores goleiros, né? Impulsionou muito a melhoria técnica. E aí, acho que é uma imposição de mercado, na minha opinião, os mais altos, né, acabam Uhum. sendo os preferidos nas peneiras, tal, né? Enfim, não adianta, acho que ser mais alto também ser um poste, né? Que não tem mobilidade nenhuma. Acho que você tem que ter a altura Sim. e uma agilidade interessante também, né? E eu colocaria nessa lista de goleiros, né, um goleiro que me impressionou bastante na época, e você deve lembrar também, né? Que é o Baldo Fijol, né? Ah, Da sim. Argentina, da Copa de 78 e 82, né, 78, cara? isso. E que jogou no Flamengo, né? Inclusive, nós temos essa glória, a Cis, né? Colocou o goleiro Fijol, como diria o garotinho na sua narração, paradão, paradão, colocando, né, aquela cabeçada aos 34 do segundo tempo no título carioca de 84, né? E eu colocaria Exatamente. mais uma questão aí nessa sua. Tem toda uma tecnologia, você vê um treinamento de goleiro hoje, né, na TV, ou ao vivo, qualquer lugar, antes dos jogos, né? Eu lembro de ver no Maracanã o Fluminense de 83, muitas vezes, né, com meu padrasto, ele me apontava, olha lá o treinador de goleiros, acho que eu não lembro agora quem era, tá me fugindo. E o cara jogando as bolas para cima e o Paulo Vitor e os outros goleiros pegando a bola no lugar mais alto, no ponto mais alto, que era uma coisa.
altamente impressionante, assim, não se fazia muito isso. É. Hoje você vê os caras com computador, com scout, com Não, elástico, basta com... você entrar na internet aí, nesses perfis aí, Instagram, por exemplo, tem vários perfis aí de futebol e tal. Nosso perfil do Chinelinho segue, então a gente sempre tô lá no Instagram, tô vendo e tal. Você tem umas máquinas de disparar a bola. Eles usam muito, porque a máquina atira a bola na direção do gol de várias formas. É imprevisível como a bola vai sair, entendeu? Ele já programa os ângulos em que a bola sai, se a bola vai rodando, se vai mais baixa, mais alta e tal, e o goleiro nunca sabe, né? Isso que você falou é perfeito. Eu comentava, relembrava que o Fidjol, que era um goleiraço, né, que jogou no Sim. Flamengo, e eu lembro do Fidjol ter, já naquela época, uma coisa de vanguarda, digamos assim, que ele jogava muito com os pés, né? Era um cara que jogava Sim. mais adiantado e hoje em dia também é um puta diferencial, né? O goleiro jogar com os pés, hoje em dia. Você lembrou bem, um bom requisito também, saber jogar com os pés, né? É o último homem, na verdade, né? Mas aí eu Hoje. já levo um pouco para o próximo tópico aqui. O Fábio é tão bom goleiro, cara. E aí você sabe disso, Fábio, o cara que começou, né? Você estourou no Vasco, na Sim. verdade. Ele é tão bom goleiro que mesmo aos 42 anos ele está aprendendo, ele conseguiu melhorar. O que ele era há um ano e meio atrás, quando chegou no Fluminense, hoje ele consegue jogar razoavelmente com os pés. Exatamente. Mas claro, não foi um cara, o cara tem 20 anos de carreira, não foi um cara formado nessa escola. E aí eu lhe pergunto, e os maiores goleiros brasileiros, assim, É. de todos os tempos, o que você acha? Olha, cara, eu repito, eu acho que em termos de Brasil, continuaria destacando o Leão e o Tafarel, né? Uhum. Mas me marca mais os goleiros que passaram pelo Vasco, assim, né? Tal, Sim, que aí tem uma sequência de grandes goleiros, né? Desde que eu comecei a acompanhar futebol, que eu comecei com o Mazzaropi, né? Nazarope. E aí depois veio o Leão. Aí começou Acácio, Carlos Germano. Antes disso veio o Roberto Costa, lembra? Que era do Atlético do Paraná. Lembro, Veio, grande veio, veio, goleiro. veio para o Vasco também e tal, mas Acácio era cria, Carlos Germano também, o Elton. Elton. Naquela primeira passagem do Vasco pela segunda divisão, o Fernando Praz, né? Que ainda não era conhecido, mas através do Vasco ali, com a subida do Vasco, tal, o título, acho que foi uma porta para ele assim ser reconhecido. Depois se destacou bastante no Palmeiras, É. tal. O Dida foi um grande goleiro também. O Marcos, Você o Marcos jogou pra caralho no foi Palmeiras, né? O Zete jogou pra caralho no São Paulo Rogério também. Ceni, um Rogério goleiro que não pode, Ceni, porra, que pode ser esquecido, né? teve essa característica de ser artilheiro também, né? Tal, É enfim, verdade. batedor de falta e tudo mais. Acho que todos esses foram grandes goleiros, assim. Mas eu vou ficar com os que me marcaram mesmo, cara. O Tafarel e o É, Leão. você fez esse recorte mais temporal dos que você viu, né? Mas aí eu amplio um pouco a lista, eu concordo. Esses que você falou, Tafarel, Ceni, Marcos, campeão do mundo em 2002, Dida, grande goleiro também, né? Mas coloco aí, cara, faço um tributo ao passado, nossos nomes aqui Ah, hoje no sim. programa, nossos pseudônimos, né? Eu sou o Castilho e você Barbosa. Pô, Castilho, Barbosa, Gilmar, bicampeão do mundo em Sim, 58 e sim, sim. 62. Félix, Miele venerando, goleiro do Tricolor, que era questionado, mas era um puta goleiro, né? Ah, Do campeão. o Félix era um verdadeiro anãozinho, né? No gol. Campeão de... E magro, né? O apelido dele era Papel, É, do verdade. Félix. Verdade. Era Papel. E depois vem essa era que já é um pouco a nossa era, de Leão, de Carlos, né? Enfim, desses goleiros aí da década de 80 Carlos e também. 90. Carlos, grande goleiro, né? E é engraçado, não sei se é uma coisa meio já ranzinza, mas eu não coloco nessa lista aí nenhum dos atuais, assim, a lista do outra listinha aqui do Globo Esporte, a eleição foi feita por jornalistas e especialistas e ex-jogadores e ex-goleiros, né? Ela coloca Tafarel em primeiro, depois o Gilmar, né? Bicampeão do mundo, Marcos, Dida, Ceni, Barbosa, Leão, Manga, Félix em nono e em décimo o goleiro titular das últimas duas Copas, o Alisson.
E só um detalhe, mudou tanto essa coisa do goleiro no Brasil, cara, que o Tafarel há pouco tempo foi treinador de goleiros do Liverpool, né? Que Sim, sim, é é o que verdade. mostra como hoje o goleiro brasileiro ele é reconhecido de fato, né? É um produto de exportação mesmo, dentro do Sim. futebol, né? Foi bem lembrado aí o Barbosa e o Castilho também e tal, né? Eu realmente eu peguei mais da parte que eu vi ali e tal, mas o Barbosa, independente de qualquer coisa aí que se Aham. diga tal, é um dos maiores goleiros da história e tal. Isso aí é inquestionável, né? E um personagem icônico de quem a gente já falou aqui, que sofreu todo aquele preconceito por uma suposta falha na final de 50, né? Exatamente, né? E a gente tem alguns episódios aí, se não me engano, na quarta temporada, já aqui no YouTube, Sim. e a gente tem também outros. A gente fala muito do Barbosa também, do preconceito, tanto no episódio do racismo também, que é da primeira temporada. Por enquanto tem só lá no Spotify também e tal. E também no Negro Muro, né? Negro Muro, que fez Isso. uma homenagem, né? É. Pintaram lá em São Januário, numa das paredes laterais lá, o mural do Barbosa também, homenagem a ele também e tal. Mas falando em Vasco, para você, quem é o top um do Vasco que você viu? Pô, cara, eu colocaria no mesmo nível Leão, Acácio e Carlos Germano. Goleiraço. Lembrando, né, que antes do Mazzaropi era o Andrada, né, que era o argentino, tal, que tomou o milésimo Argentino. gol do Pelé e tal. Eu ainda ouvia falar muito do Andrada quando eu comecei a acompanhar futebol, né? Ele tinha recém saído do Vasco e tal, né? Enfim, o Mazzaropi era, Uhum. era, o que era o da vez. E no Grande Fluminense? crítico. Ah, cara, é o goleiro do tricampeonato de 83, 84 e 85, grande Paulo Vitor, né? Que foi a Copa de 86, inclusive, como reserva. Isso. Era um goleiro completo, um goleiraço, assim. Um grande goleiro, assim, que para mim foi melhor. Teve outros grandes, assim, Cavalieri em 2012, quando eu comecei a acompanhar, tinha um goleiro que tinha sido da seleção e da máquina, mas aí eu era muito pequeno, o Wendel, né, que foi do Botafogo também. Mas a minha lembrança é o Paulo Vitor. Paulo Vitor era um goleiraço, ficou, sei lá, mais de meia década no gol do Fluminense. É Grande verdade, goleiro. verdade. O Fábio talvez possa, dependendo aí, É, entrar nesse sim. rol aí também, né? O Fábio, aliás, ele podia estar nessa lista dos brasileiros, né? O cara Também, ficou também. 15 anos no Cruzeiro, Não, começou como. jogando muito, e É, nunca se firmou em seleção brasileira, né? curioso isso, né? A gente estava falando Uhum. da evolução dos goleiros e tem uma questão também polêmica, né? Recém-terminada a Copa do Mundo Feminino aí, É, a gente tem aí essa questão aí polêmica das goleiras no futebol feminino. Tem muita gente que acha que o gol tinha que ser menor, que as goleiras são muito baixas, não sei o que e tal. Enfim, o que que você é. acha disso aí? Rapaz, já falamos disso assim. Eu mudei minha opinião ao longo do tempo e vendo e acompanhando mais o futebol feminino, né? Até por conta dessa justa ampliação de espaço que está tendo o esporte. Eu já achei que talvez o campo deveria ser reduzido, que o gol deveria ser reduzido, pegando um pouco a comparação com esportes como o vôlei, em que a rede é mais baixa no feminino, por exemplo, né? E a cesta do basquete feminino também. Hoje eu acho que não, cara. Acho que é uma questão de preparação física, de evolução do jogo. Eu penso, se você tem mulheres grandes no vôlei, no basquete, haverá mulheres grandes que vão se adequar à posição de goleira, ganhando agilidade, ganhando qualidade ao longo do tempo, não hoje. Mas acho que você vai ter goleiras grandes e melhores ao longo do tempo. Acho que ainda hoje existe alguma precariedade nas goleiras, às vezes por causa do tamanho, por causa da explosão. Mas acho que é o tempo, cara. O tempo vai preencher essa lacuna até com certa naturalidade. Mas aí é o caso de popularizar o esporte, de continuar investindo, de que mais e mais diversas mulheres, em termos de físico, continuem jogando futebol. Eu também acho, inclusive eu sou contra baixar a rede do vôlei e baixar a tabela do basquete também, entendeu? A favor desse argumento, é mais fácil adaptar numa quadra de basquete, uma tabela ali, né? É mais simples fazer isso do que adaptar uma trave no futebol, né? Esse é um dos argumentos É, também, se quiser adaptar para todos os campos e como é que faz seria isso. complicado, né? Seria bem, Pois bem complicado. é, Você teria que trocar as balizas.
Uma grande É, besteira. isso causa bastante indignação da feminina, né? Porque, como se tivesse, e na verdade tem um pouco disso, né? Inferiorizando. Na verdade Sim, tem uma questão que é física, né? Os esportes são diferentes praticados por homens e mulheres pela força física. sim. Isso é natureza mesmo, né? Mas eu acho que nesse caso das goleiras, a evolução da posição é uma questão meramente de De, prática, de tempo, de de tempo, evolução, é. Como né? aconteceu no masculino, a gente acabou de falar, né? Você tinha goleiros mais baixos. Pô, o Félix, em Sim. 70, pô. 1,78, cara. Mas era aquele goleiro voador, né? O Exatamente. Brasil tinha muito isso, né? Goleiros voadores, mas a gente tinha uma questão, pô, não sabemos sair do gol. Os argentinos sabem sair, tinha um É, certo tinha complexo de isso. vira-latas nisso, né? Mas enfim, você falou em diferenciação, né? Vamos falar de uma certa diferenciação para fechar aqui o nosso debate sobre Sim. os goleiros, né? Vamos falar de frangueiros e ou folclóricos arqueiros. Quem que você lembra assim? Quem que te vem na cabeça quando a gente fala em frangueiros ou folclóricos? Tanto faz. Não precisa ser Folclórico, frangueiro e folclórico. folclórico pra mim é o Iguita. E Guita. Ousado também, fazia coisas Mas bizarras no gol, assim, que sim, mas deixava. explica aí para as novas gerações que nos ouvem, contextualiza quem foi Guita. Guita foi goleiro da Colômbia, foi 82, ele já estava? Não, 86. 86, né? Isso. 86. Acho que 90 também. Não, Também. não me lembro agora. Mas enfim. Aham. O grande lance que marcou o Iguita, que acho que resume esse folclore dele todo, primeiro a figuraça, né? Com aquele cabelão dele, aquele bigodinho safado dele também e tal. A gente botou até um short lá no YouTube, É. com a propaganda de um doce que ele fez lá na Colômbia, propaganda brega pra cacete e tal, não sei o que, enfim. Mas tem um. Eu não me lembro que jogo foi, não me lembro também se foi jogando pela Colômbia ou se foi pelo time dele e tal, que é o lance clássico dele, que chuta uma bola muito alta, a bola vai meio que encobrindo ele, ele bastava levantar a bola e jogar, mas ele pula para frente como se fosse dar um peixinho e tira a bola de calcanhar, né, com as duas solas do pé. Aham. Ele mergulha Sim. e tira com os pés a bola, tal. Então isso aí O foi. escorpião. O É, lance do escorpião, né, cara? exatamente. Quem não viu ainda, por acaso, quem não viu, digita aí, Guita, lance do escorpião, tal, que vocês vão ver. Copa de 90, eu lembro que ele deu um chapéu no cara, aquele centroavante da Alemanha, Wöhler, Rudi Isso, Völler. Mas foi a mesma Copa que ele tentou sair jogando, perdeu a bola para o camaronês Milá, né, que estava na ligadaço, intermediária atento, ali, né? É verdade. e Aí o cara aí, e aí foi. tomou o gol. Exatamente. É. Esse era o Iguita. Cara, folclóricos tem muitos, né, cara? Chilavert, que era um Chilavert goleiro também. paraguaio, bom goleiro, mas era marrento, né? Parecia o Shrek. Batia falta pra caramba, era um precursor também nessa coisa das faltas. Não podemos esquecer o nosso querido Juca Baleia, Juca Baleia. Por goleiro do mais São. politicamente incorreto seja o apelido dele, é assim que ele ficou conhecido, exatamente pela sua forma balear. Isso, e no livro do Simas, né? O livro lá sobre os folclores, das peladas enfim, dessa cultura brasileira. Um dos apelidos de Juca Baleia era Chupeta do Vesúvio, né? Que devido É às foda. suas formas arredondadas, enfim. Mas ele era um goleiro que, pô, ele marcou época também, jogou aqui, chegou a desclassificar o Vasco Sim, sim. numa jogo de Copa do Brasil, acho que Sampaio. E tem outros, né, cara? Teve recentemente, falando aí do Diniz, né? O Diniz insistiu com um goleiro chamado Agenor, que sabia jogar com os pés, mas era É, gordo, péssima. um goleiro muito acima do peso, que infelizmente não compensava a sua expertise com os pés, porque ele não conseguia chegar nas bolas e foi tentar dar um drible e o cara tomou a bola dele. Foi até um cara do É. Vasco. Eu lembro, tomou um gol do Vasco ridículo por conta dessa ousadia dinizíaca, né? Enfim, em termos de Pois é. folclore, não lembro assim quem mais teria. E frangueiro, cara, tô tentando lembrar aqui, no Vasco, pelo menos, houve uns goleiros ruins, assim, né? O próprio Batman, né?
Batman pode ficar, Tadic, né? Tadic, É verdade, aquele verdade, sérvio, verdade. lembra? Ele era Lembro, ruim pra lembro. caramba. Eu esqueci até o nome, cara. O goleiro que era o anterior ao Batman, quando o Vasco não conseguiu subir. Não estou me lembrando assim de frangueiros, tal. Tem até bons goleiros como o PR agora, tomou aquele frango meio trapalhões ali e tal. O cara é bom pra caralho, mas de vez em quando o cara papa um, né? Ah, tem É. o. Me lembro do Muralha, né? Mão de alface, né? Cara, mas aí foi muito uma coisa sei lá, uma campanha aqui insidiosa de certo jornalista que, enfim, fez até um papelão aí dos títulos rubro-negro, não vou citar nome, né? Não, não, não. Mas que não, enfim, acho que foi uma perseguição. Tudo bem, o cara pode não ser o mais brilhante, mas não sei se ele era um frangueiraço também. Não, mas eu não lembro assim de nenhum tão ruim no Fluminense. Lembro, cara, o Fernando Henrique, lembra do Fernando Henrique? Ele era um Lembro, bom goleiro. Ele lembro. até se caracterizava por imitar o Zete, ele botava, ele jogava de calças, né, de Sim, sim, sim. moletom lá. Mas ele era um cara que às vezes em bola os caras iam para ir com a mão, obviamente, ele ia com os pés, ele tinha uma coisa meio de jogar com os pés. Parecia um goleiro de botão, sabe? Batia nele ali no É, pé é verdade. e fazia umas acrobacias inúteis, mas eu não diria que ele era um frangueiro, mas ele era um presepeiro. Os frangos acontecem, né, cara? Até se digitar Hum. aí no YouTube frangos históricos, do futebol, não sei o que, você vai ver vários clipes aí com vários frangos ridículos, assim, né? Patéticos, né? O Certamente. último realmente acho que foi esse, né? Que a gente presenciou agora, 2 semanas, do PR mesmo. E tem aí uma lembrança afetiva de frangueiro que não é um goleiro real, né? Mas um goleiro da ficção, que é o nosso querido Frangão, goleiro do time de Pelezinho. Ah, é verdade, é verdade. Bem lembrado. Bem lembrado. Tinha Frangão até esquecido disso. Que é aquele cara alto, né? alto, Era o altão, magrinho, né? alto, exatamente. Meio louro, né? Frangão, e parece que Frangão existiu na realidade, né? Nos tempos que Ah, é? Pelé jogava peladas na rua e Frangão era o goleiro. Maravilha. Então vamos encerrando aqui. Grande resenha sobre os goleiros, né? Viva, pois o goleiro! Antes da gente partir para o encerramento, tem que lembrar, né? Hoje também é dia de bizarrice. E eu vou te fazer uma pergunta. Foi a bizarrice que me marcou durante esta semana. O que você achou do reconhecimento do Atlético como campeão brasileiro, Atlético Mineiro, né? O Galo Mineiro como campeão brasileiro de 1937? Pois é, isso é uma questão, né? Assim, me incomoda, talvez seja um toque, alguma coisa que eu tenha que analisar com algum psicólogo e tal, quando interrompem sequências, entende? Isso me incomoda profundamente, entendeu? Então, assim, você tinha o Campeonato Brasileiro desde 71, beleza, com o nome Campeonato Brasileiro, tal. Aham, Aí antes você tinha o Gomes Pedrosa e o outro, que acho que é a Taça de Prata, não sei o que, como é que era o nome e tal, não sei o que, que eram campeonatos que envolviam mais de 5 estados, mas não o Brasil todo, não tinha o nome de brasileiro, aí a CBF decidiu considerar todos os campeonatos brasileiros desde 59. Com isso, o Bahia passou a ser o primeiro campeão, o Palmeiras aham. passou a ser o maior campeão, acho que com 8 ou 9 títulos, ou 10 títulos, não sei, não me lembro agora, tal. E aí, pô, beleza, de 59 até agora tá fechado. Aí os caras, pô, assim, eu fiquei tão. Assim, eu vi essa notícia, eu nem quis me aprofundar muito nela. Desculpa trazer isso para te aborrecer assim. Não, 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 não se trata de uma queixa pessoal. É apenas assim que o que aconteceu em 37 para ser considerado um campeonato nacional? Entendeu? Pois Foi é, um torneio de quantos times? 6 times, Quantos estados estavam sendo que representados? Atlético Mineiro de Minas, Fluminense foi o vice-campeão, né, do Rio, Rio Branco do Espírito Santo, Portuguesa de São Paulo e 2 times convidados, o que para mim torna a coisa ainda mais inexplicável e bizarra. A Liga da Marinha e o Aliança, que Porra, eu não sei te dizer de onde é? de onde é, Quer não dizer, existe mais, né? basicamente uma Copa Sudeste, né?
Times Pois é, do Sudeste, não vejo justificável isso. E aí esse buraco que me incomoda bastante, entre 38 e 58. E aí? Aí você tem um é. campeão brasileiro em 37 e de 38 a 58. Vão inventar alguma porra para dar um campeão para cada ano também? O Rio-São Paulo vai passar a ser, porque, porra, pode ser, o Rio-São Paulo agora deixa de ser Rio-São Paulo e passa a ser campeonato brasileiro, já que esse de 37 foi. É bizarro isso. É muito Pois é, não tem o bizarro. menor critério, cara. O primeiro campeão, que teria sido o primeiro torneio com alguma amplitude nacional, né? Mas se for por isso, cara, em 2006, se não me engano, o Fluminense foi campeão da Primeira Liga, lembra? Que teve Lembro, uma liga meio dissidente, Flamengo, lembro. Fluminense, queriam fazer. Claro que não foi adiante, nunca vai, né? Jogou Atlético Paranaense. O Fluminense foi campeão em cima do Atlético Paranaense. É É, um pois é. título o Fluminense pode reivindicar hoje para ser pentacampeão brasileiro. E digo mais, cada vez mais temos que reivindicar o título mundial de 52. Este sim, um justo Não, reconhecimento aí tu já tá ao país. Eu não pachecando. vou falar, eu quero concluir. Eu posso concluir? Você está Se eu não puder, pachecando, pô. se eu não posso concluir, vamos encerrar aqui o programa. Vamos em busca desse reconhecimento. Se o Atlético em 37 é o campeão brasileiro, nós também teremos uma. Vamos fazer tudo para que esse pleito seja reconhecido mundialmente. É a pachecagem alfrediana, total. E, porra, isso é lá com a FIFA, bicho. Não tem nada a ver com o CBF, não. É outra Sim, parada. Você tá tão pacheco que já tá perdendo até os parâmetros não, das nós coisas vamos à aí, cara. instância que for, nós vamos à ONU, nós vamos ao Conselho da ONU, nós vamos a tudo, a É isso, tudo. é isso aí, é isso aí. O cara está louco nessa hora da manhã aqui, porra. Completamente alucinado, porra. Já nervoso com o jogo de amanhã. Enfim. É isso aí, enquanto o Alfredo se recupera do seu surto nervoso aí, para checagem pesada, daqui a pouco a CBF vai reconhecer até campeonato de torneio nisso, hein, porra. Depois dessa bizarrice pesada, deixamos nossa homenagem aos goleiros e goleiras, personagens singulares dentro e fora das quatro linhas. E até semana que vem com mais um Chinelinho Cast. Chinelinho